Fala, filho, bom demais? Eu creio que todo mundo já contou uma história. Se você não contou uma história ainda, pelo menos você já ouviu várias histórias aí. Mas afinal de contas, para que serve uma história? Uma história serve para levar alguém do ponto A ao ponto B. A gente tem vários elementos nessa história. A gente tem personagem, a gente tem ambiente, a gente tem enredo, a gente tem narrativa, a gente tem várias situações dentro dessa história. Mas o principal elemento dessa história, esse recurso, na verdade, que a gente usa para levar esse usuário do ponto A ao ponto B, chama-se persuasão. E dentro dessa persuasão é que vem todo esse arcabouço de uma história. Tem que ter um personagem convincente, tem que ter um ambiente convincente, tem que ter uma narrativa, e você tem que usar alguns desses elementos chaves para poder persuadir esse seu público, esse seu cliente, essa sua plateia. Então você tem que persuadir ele contando essa história. Mas toda história é fruto de resultado. Por isso a gente gosta tanto de ouvir ou de contar essa história. Se a gente não tem esse resultado, se a gente não venceu esse problema, a gente não vai ter história e ninguém vai querer ouvir o que você tem para dizer. Então toda hora que você tiver e você conseguir superar e apresentar esse resultado, você fala assim: cara, eu tenho uma história para te contar, eu quero ouvir. E quando você chega e conta essa história tem que conectar emoções. Você tem que conectar com seu público, com seu ambiente. Você tem que usar a persuasão e esses elementos para você conectar emoções, fazer assim, fechar. Conectou, aí a história vai. Por que dessa conexão, dessa engrenagem casar? Porque você vai levar o público mais fácil para dentro dessa história. E é aí que mora o grande negócio de toda história. Eu já passei por alguns fatos assim, falei, cara, eu me identifico demais com essa história, eu já passei por isso, eu já vivi isso. Ou então tipo assim, cara, eu quero viver isso, porque conectou, fez assim, E por exemplo, se a gente pegar lá no Breaking Bad, o senhor Walter White, com seu grande dilema, que era, cara, eu tenho câncer e vou morrer, eu preciso deixar um legado para minha esposa. Esse era o grande dilema dele. E aí vocês param e falam, cara, se eu tivesse câncer, eu tinha que deixar algum legado. E você toma aquela empatia por aquele personagem e você cria conexões e bota ele lá dentro da história. E quando você coloca esse cara lá dentro da história, o que acontece? Fica todo mundo igual. Eu fico igual àquele personagem, eu me sinto na pele daquele personagem. Quando a gente está lendo a Bíblia, fica muito claro essa empatia, ou com Paulo, ou com Jesus, quando eles estão pregando, chega a ser assim, emocionante, porque você se coloca naquela situação. Aquela história, principalmente as que estão na Bíblia, elas nos colocam ali iguais a todo mundo. Isso tem um poder incrível, isso gera uma conexão, ela tem a persuasão daquele personagem, daquele profeta ou até mesmo do próprio Jesus narrando. E a Bíblia usa um grau de persuasão tão grande na história que ela te deixa ali dentro mesmo. Você começa a falar, cara, é isso aqui que eu tô vivendo, é isso aqui que eu quero pra minha vida, é isso aqui que eu já passei. Por esses elementos de persuasão, argumento convincente, por ter ambientação e personagem, a Bíblia muitas vezes deixa claro as histórias. Por exemplo, a história de Jonas. Quando eu falo a história de Jonas, todo mundo já sabe. Mas rola uma coisa, a história de Jonas. Ele foi comido pelo peixe grande. Não, a história de Jonas foi que ele tentou desviar a rota do propósito dele. O peixe grande foi só, na minha opinião, tá? Foi só para ilustrar aquilo ali. Porque ele tinha um destino, ele tinha um propósito, e quando nós temos um propósito e tentamos desviar daquilo ali, meu amigo, aparece peixe grande demais. E é engraçado, quando a gente lê Jonas, a gente vê o poder, né, que Jesus teve ali. Jonas estava ali tranquilo, todo mundo dormindo na tempestade, e a galera desesperada, ele tranquilo. Mas por quê? Ele estava tranquilo porque ele estava fugindo do propósito dele. Muitas vezes a gente dorme para fugir do propósito. Mas enfim, esses elementos de
convencimento, de argumentação estão todos na Bíblia. Então eu recomendo você ler. Se você não lê a Bíblia, primeiro livro para você entender de história. Então Jonas estava ali fugindo do propósito dele. Quais os elementos foram usados? A baleia, o barco, a tempestade, as cidades. E muitas vezes quando a gente está tentando fugir de alguma coisa e tal, a gente tá tudo bem, tá tudo tranquilo. A pessoa fala, mas como é que pode? Como é que você tá aqui? Não dá pra você estar dormindo. Não, você tá... Mas ele, no coração dele, a mensagem estava lá. Jonas, não é aqui não, filhão. Não é aqui que eu quero que você vá, é para outro lugar. Eu já passei por um momento assim. Eu fui servidor público e eu tava com esse propósito de ser servidor público, de ingressar na das melhores polícias do Brasil. E tava tudo bem. Mas, cara, quando você conversa com Deus, quando você senta, expõe e entende o seu propósito que está no seu coração, a coisa muda de figura. E é um negócio muito interessante. Se você não achou o seu propósito ainda, cara, põe na mão de Deus, conversa com Ele, conta a sua história, fala, Deus, a minha história é essa, o Senhor sabe da minha história, me ajuda a escrever ela. Ó, abri um parênteses aqui na história de Jonas. Agora, para finalizar, eu tenho que falar que as pessoas, elas são cativadas por boas histórias. Essa história, ela tem que ter medo, ela tem que ter desejo, ela tem que ter atração. Ou muitas das vezes, ela tem que ter perda. Quando você coloca a perda na história, isso muda, isso agrega um valor e dá aquela ansiedade de falar, nossa, eu não posso perder isso. Então a história é usada para isso, para engajar, para conectar pessoas, para usar temas argumentativos que vão convencer essa pessoa a sair do ponto A, entrar na sua vibe, mergulhar com você, acompanhar esse processo de transformação e você poder levar ela para outro ponto. E nesse outro ponto que você levou ela através dessa história, aí sim você vai poder fazer uma oferta para ela, você vai poder fazer uma venda, porque ela já se conectou com você nesse seu universo da história. Beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Já dá o like no vídeo aí e tamo junto, fica ligado aí nas notificações. Valeu demais!